Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Doutor Carlos, doutora Letícia, doutora Zélia. São 19 horas agora, a gente vai dar aí uma tolerância. Boa noite, Zélia, tudo bem? A gente vai dar uma tolerânciazinha de 3 minutinhos. 19h03 a gente começa. Pode ser, doutor Haroldo? Pode ser. Inclusive, nesse meio tempo, a gente ia gostar muito de saber de onde vocês estão falando. Vocês estão falando do Rio de Janeiro, São Paulo, de qual cidade? Se quiserem compartilhar também as especialidades de cada um, Isso. a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor. E seria interessante vocês colocarem aí, se for possível, aí no chat, botar da onde é, qual a especialidade e se atua na assistência, se é empresário, ou se atua na parte de auditoria, gestão. Para a gente isso é bastante importante. Quem quiser colocar aí no nosso chat, a gente agradece. Tá bom? Haroldo, a tua apresentação, ela tá. Bota no modo apresentação. Ok, deixa comigo. Ah, o Carlos já respondeu. Carlos Aldo no atua em UTI Rio. pediátrica no Rio. Bem-vindo, Carlos. Obrigado aí por compartilhar. Eu sou intensivista também, mas não sou do mini mundo, não. Trabalho com adultos. Zélia e Carlos, vocês têm alguma experiência com IA? A Zélia é graduada, Ah, legal. A graduanda Zélia é graduanda de da Universidade medicina. Federal do Oeste. Pô, seja muito bem-vinda, Zélia. Bem-vindo, Zé. Opa, está no quinto período, ou seja, tem estudante aí, ele já está com alguma É isso experiência aí. na medicina. Já E, sabe o que vai fazer, Zélia? Já tem ideia da especialidade? Mas não tem problema. É tudo uma jornada de aprendizado, né, Carlos? A gente vai caminhar aí. E eu acho que a IA vai ajudar muito vocês aí nos diferentes campos. opa, tem Ah, duas especialidades clínicas que a isso Zélia aí. tem, endócrino e reumatologia. Pessoal, vamos lá, Vamos iniciar. para a gente iniciar. Então, vamos lá. Boa noite a todos, tá? A gente queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente está aí um pouquinho adiantado, já são 19h03. Hoje é o webinar do IA na Prática Médica, é promovido pelo IDOR. E meu nome é Alfredo Maio, eu trabalho junto com o doutor Haroldo Falcão. A gente já está nessa prática de educação em IA na Prática Médica há cerca de um ano. Nós chegamos a abrir 7 turmas e a gente tem reparado o quanto que a gente consegue transformar, sabe? A vida dos colegas médicos e dos graduandos. A gente começou também a fazer também para acadêmicos. E para a gente se comunicar bem, eu vou pedir qualquer dúvida que vocês tenham, tá? É só escrever aí no chat que a gente responde, tá bom? Então vamos dar início então ao nosso webinar. Eu queria chamar o Dr. Haroldo Falcão, que é o nosso colega médico, ele é intensivista, é nutrólogo e é um apaixonado por IA na prática médica e já vem desenvolvendo essa prática já há bastante tempo, tá? Dr. Haroldo, agora é com você. Obrigado, Alfredo. Obrigado ao Itor aí por essa parceria que a gente está desenvolvendo. E obrigado a vocês que estão participando aqui desse webinar, né? Parabéns pela escolha. Realmente conhecer mais inteligência artificial generativa é algo que transforma e que ajuda bastante, é uma boa ferramenta para a prática. Eu vou começar compartilhando com vocês como é que eu descobri a inteligência artificial. Eu sei até a data. Foi no último domingo de novembro de 2022. Por que que eu sei isso? Porque eu estava assistindo o Fantástico. Eu não, né? Eu estava aqui trabalhando e minha esposa vendo televisão. Ela falou: "Ô, vem cá, olha essa reportagem aqui. Um WhatsApp, um chat.
que você pergunta as coisas, ele responde. Eu achei aquilo, pô, nada a ver, né? Um chatbot um chat que responde as perguntas, eu não dei bola para aquilo. E aí, 2 dias depois, vem no meu consultório um paciente, que é desenvolvedor, inclusive, faz, né? Desenvolve programas e aplicativos, me mostrou um texto razoavelmente bem escrito, né? Sobre nutrição, autofagia, né? Pô, legal, cara, você tá fazendo faculdade, tá estudando? Não, eu fiz no chat GPT. Eu falei, não, para com isso, cara. Chat GPT, não acredito. Aí achei aquilo, passei um sermão nele, e assim, ainda bem que ele foi paciente e falou assim: não, doutor, eu vou explicar, eu sou um cara legal, só preciso saber disso. Aí uma conversa de uma hora, uma consulta de uma hora virou uma conversa de 2 horas. E ele me explicou, né, os princípios, os fundamentos, né? Naquela época, 2022, o ChatGPT ainda estava na versão 3.0, né? Pra vocês verem, hoje está no 5.2. Mas desde então, eu comecei a me interessar pelo assunto porque aquilo transformou a minha prática. Eu tinha artigos, capítulos de livro para escrever, calculadoras, projetos, planilhas para analisar, e a chegada da IA realmente me trouxe muitas possibilidades de desaguar essas ideias retidas. E com a continuidade do uso, né, tem muita bateção de cabeça até você entender até você poder conversar adequadamente com a máquina. Demora, você erra, você escreve os prompts errados, você escreve coisas muito grandes e a máquina não entende. Naquela época, 2022, a máquina alucinava, você pedia referência bibliográfica, ela inventava. Então, assim, foi muito, muito engraçado, né? E foi uma jornada aí de aprendizado desde então. E à medida que eu fui aprendendo, os colegas, comecei a usar para resolver problemas no plantão, na unidade que eu coordenava. Os residentes com dificuldade de elaborar o projeto de monografia, eu ia lá, mostrava como é que a gente podia estruturar, pelo menos. Análise de Excel nos indicadores hospitalares que eu tinha que prestar conta. E assim, as pessoas começaram a me ajuda aqui, me ajuda aqui. Então, eu comecei a tirar dúvida na bancada, nos corredores, e daqui a pouco eu estava tirando dúvida nos centros de estudo, nos auditórios. E e foi muito legal, porque eu percebia que eu estava entregando alguma coisa que, do mesmo modo que funcionou para mim, funcionava igual ou até melhor, porque eu já consegui entregar um caminho já mais mastigado para os estudantes. E aí, conversando, né, à medida que a gente, né, entra vê a contribuição que está dando, você começa a pensar no seguinte: poxa, mas o que tem de curso de inteligência artificial por aí, eles são muito focados assim, em gerar conteúdo para rede social, ou então apenas gestão de consultórios e clínicas, marcação de consultas. Eu perguntei, gente, mas eu não faço só isso, eu faço um monte de coisa. Eu tenho que ver paciente, eu sou estudante também, tenho os temas que eu quero estudar, eu preciso analisar a planilha de Excel, eu preciso fazer treinamento para os enfermeiros, para os técnicos, para os residentes das unidades, eu preciso fazer laudo para paciente, atestado. Enfim, tem vários papéis que a gente desempenha. E nenhum curso dava isso. E assim, eu sempre me inquietava me perguntando quem é que está falando para os médicos que estão por aí nos hospitais, nas unidades, fazendo várias atividades, várias coisas, e tem essa multitude aí de papéis, né? Porque na verdade os médicos eles têm muitos papéis, né? O cara pode ser até assistencial, mas volta e meia ele vai ter que analisar o indicador, ele vai fazer um artigo, querer escrever um artigo para mandar para o congresso ou para mandar para a revista, ele precisa preparar uma aula, ele não sabe como é que é a estrutura de um documento, de um memorando, de um termo de traqueostomia, por exemplo. Então, né, ele acaba sendo um personagem, né, um cara de múltiplos instrumentos. E não tinha ninguém para falar para esses caras. E a gente realmente, cara, eu preciso me comunicar com quem tem os mesmos problemas e as dores que eu, né? Então, a gente pensou, né, numa instrução, né, que realmente
falasse, dialogasse com o profissional médico. E, e eu acho que é interessante, Alfredo, o seguinte, eu senti muita ressonância no IDOR, porque justamente o IDOR, né, como parte da rede IDOR, ele abrange esses diferentes papéis, né? Dentro da rede você tem a assistência, que é muito forte, a pesquisa, que é muito forte, o ensino, a gestão, a auditoria, né? Quando você tem que fazer laudos, documentos e se relacionar, por exemplo, com o aspecto legal, né? Contratos e tudo mais, tem a parte de perícia. Então, assim, a gente teve uma ressonância muito grande e partimos aí para essa parceria. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha tela e mostrar como é a metodologia que a gente vai utilizar no nosso curso IA na Prática Médica, porque é algo original que a gente desenvolveu a partir da nossa experiência com os alunos ao longo desse ano final de 2024 e 2025 inteiro, nas 7 turmas do nosso curso e em palestras que a gente deu em CRMs, em sociedades médicas e em vários hospitais aqui no Rio de Janeiro. Bom, isso aqui é um roteiro do que a gente conversou, né? O porquê o IDOR. Inclusive, a gente tem uma surpresa aqui, não tem, Alfredo? Sim, a gente tem a Vitória vai colocar aí para vocês na tela para que vocês marquem a presença e vocês vão ganhar 10% de desconto no nosso curso que será em março, tá? Ah, A bacana. Vitória deve estar colocando aí para a gente, é só escrever o nome e o e-mail. Perfeito. E Bom, eu vou dar. algo importante que a gente tem que falar que a Rede Dora ela tem uma experiência com IA já há bastante tempo e ela usa isso nas suas atividades já há bastante, tem bastante experiência. É uma forma da gente pegar, aproveitar todo esse conhecimento prático, né, da Rede Dora e a gente tentar juntar ao nosso Corrigir, curso né? para que vocês Isso. consigam ter uma visão bem geral da importância da IA na prática médica. Perfeito. Bom, qual que é o nosso objetivo, né? Como é que a gente pensa os objetivos desse curso? Que qualquer curso, né? Qualquer instrução vai querer capacitar o uso responsável e eficiente das ferramentas de IA generativa na prática médica. Mas pensando aqui junto com o Alfredo, a gente tem uma imagem muito curiosa. A gente entende o seguinte, que ninguém precisa aprender como é que funciona o motor para dirigir o carro, né? A gente quer ensinar vocês meio que a dirigir do que propriamente entender como é que é o motor e os princípios do funcionamento do carro. Aqui é a mesma coisa. É um curso voltado para é, não não técnicos, a gente não vai entrar nas profundezas do aprendizado de máquina. Vamos falar em conceitos que são importantes para entender como é que isso funciona, porque ter noção de como funciona o modelo de linguagem ajuda a gente a conversar com ela melhor e ter melhores resultados. Mas a gente não vai adentrar. O nosso aspecto aí realmente o nosso foco aí é apresentar as várias possibilidades de uso na prática médica, para que vocês possam tirar o máximo aí dessa ferramenta. Tudo bem, Haroldo, mas quando você vira a página, na página 2, a gente está cheio de pergunta. Qual ferramenta que eu vou utilizar? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Que história é essa de engenharia de prompt? Como é que eu escrevo? Dou o comando para a IA responder? É igual ao Google que eu faço pergunta? Quais são as tarefas que ele é capaz de fazer? Como é que eu me atualizo? Cada semana sai um negócio novo. Qual que é o melhor? É o chatbot A, o B, o C? Em qual que eu confio? São todas iguais? Então, assim, tem várias perguntas que a gente pode fazer e realmente o tema, a gente, vamos dizer assim, numa curva de crescimento, a gente ainda está não entrou no platô ainda. O conhecimento só expande. A cada semana tem um modelo novo. E não, de forma que, mais importante do que assimilar e ficar pulando de um modelo para o outro, é entender como interagir e o que é que você pode fazer.
Tudo bem, Haroldo, eu entendi, você já falou isso. Mas na prática médica, como é que isso funciona? Bom, a gente desenvolveu uma metodologia própria chamada BRIFA. BRIFA é o acrônimo, né? Cada letrinha significa uma coisa. E vocês vão ver que não tem nada demais, mas que tem muita coisa aí dentro, né? O BRIFA é a sequência de toda e qualquer atividade médica, né? Que começa com a base de conhecimentos, buscar conhecimento, registrar as informações do mundo exterior, interpretar essas informações, transformar dados em informação, formular, né? Devolver para o mundo aquilo que a gente pensou sobre o paciente e assinar, assumir a autoria. Quando a gente não faz uma evolução médica, não é isso? A gente tem o nosso conhecimento pré-existente, a gente captura os dados do meio externo, a gente transforma isso em informação, a gente formula isso na forma de uma evolução, de um parecer, de uma conversa com a família, de uma apresentação de slide, em um relatório médico, e a gente assume a autoria. Então, o que nós fizemos é percorrer essa jornada nos diferentes papéis que o médico pode desempenhar. Aqui estão apenas alguns exemplos, né, do que é a base de conhecimento, os tipos de registro, a interpretação, né, o que é possível fazer os dados que a gente tem, as diferentes fórmulas, né, as diferentes formulações que a IA pode nos ajudar e como ela pode ser uma ferramenta e os cuidados que eu tenho que ter como usuário para assumir essa responsabilidade. Tá? Então, se a gente fizer isso numa matriz, né, obviamente, gente, não é para decorar isso, né, mas é só para dar uma ideia da variedade de possibilidades. Aqui, no eixo horizontal, a gente tem a busca, a base de conhecimentos, o registro, a interpretação, a formalização e assumir a autoria. E aqui, no eixo vertical, a gente tem os diferentes papéis que o médico pode desempenhar: assistência, ensino, pesquisa, gestão, auditoria e perícia. Então, como é que, por exemplo, no ensino, a gente trabalha a interpretação? Você pode avaliar o desempenho dos alunos ou o desempenho dos seus colaboradores, né? Se você é um aluno, você pode avaliar o seu rendimento, quais foram as questões que eu errei mais. Vou fazer um programa com o auxílio da IA para reforçar o conhecimento dessas questões que estão pendentes. Enfim, se você quiser ver dentro da gestão, como é que na gestão ela formaliza o documento, eu posso ter o apoio para elaborar relatórios gerenciais. Como é que eu coloco isso na forma de um plano estratégico? Como é que eu elaboro um POP, por exemplo, um procedimento operacional padrão? Ou seja, você tem uma variedade aí de possibilidades de uso, tá? Eu vou pegar uma delas que a gente vai percorrer junto, né? Eu vou começar com assistência, né, que é aquilo que nós temos né, que em algum momento, né, nós temos em comum. Até para quem não faz mais assistência, já fez um dia, tá? Então, é, vamos percorrer, né? Eu separei um exemplo aqui e o Alfredo vai acompanhar comigo também. Vamos ver como é que isso funcionaria na prática, né? Como é que é a nossa metodologia. Bom, eu peguei aqui, a primeira etapa do B é a base de conhecimento. Então a gente vai aprender, né, como é que eu posso gerir, né, organizar os conhecimentos da minha área de atuação. Seja por consulta direta ao chatbot, copiando e colando, carregando arquivos, armazenando e fazendo pesquisas aprofundadas, né? Então, o modelo de linguagem, o chatbot, né, ele consegue entender, conversando com ele, você consegue explicar a sua necessidade específica e ele faz uma pesquisa super aprofundada. A metodologia do Deep Research, que a gente vai ter oportunidade de ver isso na prática. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, né? É, Deixa eu mudar a tela aqui. Então, por exemplo, aqui vamos imaginar o caso clínico que a gente está acompanhando um paciente com a síndrome de Guillain-Barré, uma condição neurológica potencialmente grave, né? E é assim, a gente fez uma pesquisa na internet, pegou o artigo, aqui eu peguei o guideline da Sociedade Europeia de Neurologia, que eles têm um guideline de 2023 de Guillain-Barré. E como é que a gente pode usar isso para trabalhar isso como uma base de informação?
a IA, ela tem as ferramentas de chatbot, né? E aí, no caso, a gente vai apresentar algumas ferramentas que são especialmente interessantes. Esse aqui, no caso, é o Notebook LM, que muitos de vocês já devem conhecer. Notebook LM é uma ferramenta que você carrega as suas referências, né? E você pode dialogar com essas referências. Então, por exemplo, aqui na Síndrome de Guillain-Barré, você pode perguntar direto para a referência, né? Qual é o tratamento padrão para a síndrome de Guillain-Barré. E o que é interessante é que, assim, você consegue, obviamente, você tem o artigo, tem que ler o artigo, ajuda, mas nem sempre vai dar para ler. Então, você consegue conversar. E aqui ele está tirando, por exemplo, o tratamento padrão, baseia-se na imunoterapia, cuidados de suporte, como é que é o tratamento de primeira linha, plasmaférese com segundo, o que que não é recomendado, corticoide, tudo mais, controle. Então, você pode conversar com a sua referência e aprender mais a partir daí. Mas o que é mais interessante é a multimodalidade das respostas que a IA pode te dar. Tá? E a gente pode usar isso a nosso favor. Então, por exemplo, em específico, essa ferramenta, o Notebook LM, ele permite você gerar, por exemplo, slides com a síndrome de Guillain-Barré, tá? Slides com toda a sua apresentação. Então, por exemplo, você lê o texto uma vez, você pode reler o texto na forma de slide, se é estudante, por exemplo. Ou então você pode trabalhar na forma de cartões as diretrizes do diagnóstico e tratamento, né? Que é um infográfico que tem um grande resumo, um guia rápido, né, para você ter na enfermaria e lembrar qual que é a dose, quais são os critérios mais críticos, né? Cartões de estudo, você pode gerar isso na inteligência artificial para você estudar, por exemplo, uma prova para rever, quem vai fazer concurso, por exemplo, ou então fazer o mapa mental, que é uma das ferramentas que eu acho mais interessante, porque você é um mapa mental interativo, onde você pode, por exemplo, saltar de um ponto a outro e pedir, por exemplo, olha, eu quero lembrar como é que é a capacidade vital forçada. E quando você clica, ele vem para a parte do documento que traz isso. Então, eu posso, por exemplo, reunir num caderno todos os artigos, diretrizes, capítulos sobre determinado tópico. Então, é uma baita ferramenta para gestão do conhecimento. Tá? É, e tem um aspecto adicional, né, que o Notebook LM, ele alucina pouco. E a gente, né, trabalhando com pacientes, a gente não pode se dar o luxo de cair em alucinações dos modelos de linguagem. O Notebook LM está relativamente blindado porque ele só pesquisa, ele só passeia dentro das fontes que você carrega. Então, esse é É. um exemplo. Pode falar, Alfredo, fala aí. Haroldo, inclusive aí do lado, você vê aí no texto que ele bota a página ali, a referência de onde ele tirou, de qual parte do texto. Então, se você Verdade, quiser, verdade, entendeu ali, por exemplo, você botou lá, aí você clica ali, ele te mostra de onde ele tirou. Ou seja, mas verdade, isso, para ficar bem claro para os colegas, é que não substitui o médico, é sempre uma sequência. Como que eu consigo, primeiro, qual é a IA que eu vou usar para aquela determinada tarefa? Segundo, como que eu me comunico com a IA? Depois, a IA te dá a resposta. E jamais você vai pegar aquilo que foi lhe dado e vai jogar de cara. Você vai fazer a auditoria. Nós, médicos, temos sempre que ler aquilo que a IA nos entregou. Tá? O Notebook LM ele tem essa característica, porque ele utiliza a fonte que você colocou. Isso facilita muito a gente. Então, a alucinação é quando ele dá uma resposta que não é real, que não existe. Então, o Notebook LM, a possibilidade dele alucinar é muito pequena, tá bom? Tem umas É, outras ferramentas que a gente não vai, né, por questão do tempo, a gente não vai aprofundar aqui, mas que a gente vai poder explorar com mais detalhe, que, por exemplo, é a pesquisa profunda, né? A gente consegue utilizar, cada vez mais os modelos de linguagem, eles estão conseguindo fazer pesquisas na internet. Então, você consegue, através de comandos e de algumas técnicas, realizar uma pesquisa mais detalhada em torno do seu tema. Então, é um recurso bem bacana também, que faz parte dessa letra B, né, que é buscar o conhecimento, construir sua base de conhecimento, buscar conhecimento. Bom, a gente vai continuar, né? A segunda letra do brifa é o R.
né? Compartilhar a tela aqui com vocês. O R é o registro, registrar, né? Porque assim, a gente tem a nossa base de conhecimento, né? Tem aquilo que é aquilo que trazemos conosco e vamos com isso tudo para a enfermaria, para os hospitais, e lá a gente se depara com os fatos do mundo. E tudo que é informação, vídeo, áudio, registros escritos, imagem, tudo isso pode ser capturado. Então, aqui eu estou dando um dos exemplos de como é que essa captura pode acontecer. Poderia ser uma captura vocal, eu gravo um registro e peço para ele converter isso numa evolução médica. Eu pego uma evolução médica escrita, por exemplo, e peço para ele, fotografo a folha do prontuário, ou a folha de papel em que eu faço a evolução, e faço, por exemplo, um registro aqui. Deixa eu pegar aqui. Faço um registro, faço a conversão desse texto escrito, tá? Num documento digital. Eu posso trabalhar com isso aqui, tá? Então eu consigo capturar dados. Desse mesmo modo, eu posso fotografar, por exemplo, né, laudos de folha-espelho com evolução dos exames laboratoriais, ou então, no caso do paciente do Guillain-Barré, por exemplo, eu posso fotografar a capacidade vital ao longo do dia e pedir para gerar um gráfico. Isso talvez seja uma maneira de eu converter a informação numa informação útil, né? Sempre lembrando, né? E aí, até um parêntese, né? Essas etapas do Brifa, elas se comunicam também. Então, existe uma responsabilidade na entrada desses dados. E toda uma questão legal, de lei geral de proteção de dados e dados sensíveis, que é importante a gente conversar, tá? Não faremos aqui, mas faremos isso extensamente na nossa atividade, no curso do dia TRI. Então, temos a etapa dos registros, né? E os modelos, cada vez mais, eles capturam diferentes modalidades, tá? Inclusive, algumas ferramentas, por exemplo, e aí é notável o ChatGPT e o Gemini. Eles conseguem ter uma boa interação por voz, onde você conversa, faz a requisição e ele resolve. Uma vez até teve um caso interessante em que eu fui atender um paciente que não era brasileiro, eu até contei isso para o Alfredo. O paciente não era brasileiro, ele era alemão e eu não sei falar nada de alemão, mas com o ChatGPT, em tempo real, eu pedi que ele traduzisse, ele traduz para o paciente devolveu em alemão e o ChatGPT conversou comigo, explicou. Então, é bem interessante essas múltiplas possibilidades, tá? É, então, assim, esse é um exemplo, né? Existem muitos outros que a gente vai poder explorar e que, enfim, são várias possibilidades que, dentro do papel que cada colega desempenha, vai saber encontrar, vamos dizer assim, a sua oportunidade de uso. Dando segmento na nossa matriz brifa, tá? Terceira etapa é a informação, tá? É onde a gente vai poder transformar dados, né, os dados recolhidos, né, junto com aquilo que nós trazemos de dados prévios na nossa base de conhecimento e realizar, né, trabalhar com esses dados para transformá-los em informação. Então, por exemplo, tem várias técnicas que nós vamos explorar, onde nós vamos avaliar, por exemplo, o que eu não estou enxergando aqui desse paciente, né? O paciente, será que eu estou deixando passar algum diagnóstico diferencial? Será que eu não estou? Desses dados que eu tenho, por exemplo, na minha planilha, tem alguns pacientes de Guillain-Barré. Será que se eu colocar numa planilha de Excel eu consigo enxergar um padrão? Consigo gerar um estudo, gerar uma estatística descritiva? Né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês uma possibilidade de uso dentro do chat GPT, né? Abrir uma nova conversa, que é aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui, na coluna do meio, fechar aqui também, só um minuto. Então, por exemplo, nessa coluna, eu vou perguntar aqui, olha, é, caso, vou pensar o seguinte, um determinado paciente apresentou
uma perda da força que iniciou é, com músculos respiratórios e não com os membros inferiores. O que eu não devo deixar de pesquisar? Quais os diagnósticos diferenciais? Então a gente começa a trazer o nosso poder crítico e aguçado com a inteligência artificial, a gente consegue, por exemplo, fazer mais e melhor pelo paciente. Então, assim, mas olha o que interessante. Para eu ter esse dado crítico, eu tenho que primeiro ter ido na beira do leito, ter a expertise na minha área, fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: um médico que pode ser substituído por um computador merece ser substituído por um computador, tá? Porque assim, a medicina é o que a gente faz, é uma baita profissão. A IA é uma ferramenta. Vamos dominar essa ferramenta, mas a gente é apaixonado por medicina, né? Então, eu tenho que ser um bom médico. E quando eu sou um bom médico, na minha área de expertise, ou um bom estudante de medicina, a IA entra muito bem para ajudar. Então, por exemplo, se eu não fui na beira do leito, não examinei o doente, eu não vou perceber que talvez ele esteja evoluindo com um padrão anômalo. E aqui no caso, eu conversando com a IA, ele me diz: olha, na verdade pode ser uma variante. É a síndrome de Miller-Fisher. Não está aqui, mas eu estou dizendo que é a síndrome de Miller-Fisher, que é uma variação que começa de cima para baixo. Ou seja, eu consigo melhorar, né? Quando eu pergunto, por exemplo, o que que eu não estou vendo aqui? O que que eu não posso deixar de escapar nesse diagnóstico, né? Que é trabalhando dentro do domínio da informação, transformando a informação para que ela bombardeando, enxergando o mesmo quadro com lentes diferentes. Então a gente vai ter oportunidade de explorar algumas técnicas, por exemplo, como o advogado do diabo, né? Que é assim, olha, você vai buscar as falhas no meu argumento, no meu raciocínio, você pode condicionar o modelo de linguagem para te testar ao máximo. E certamente você vai sair melhor disso tudo. Tá? Ou então um texto muito complexo, poxa, eu estou lidando aqui com uma sub especialidade que estou lidando com, sei lá, conversando com um colega que faz oncologia e está falando dos marcadores tumorais. Eu não estou entendendo, eu vou pedir para ele simplificar, reduzir o jargão para modificar o jargão dessa subespecialidade para tornar mais simples para mim. Então, por exemplo, tem várias maneiras de transformar os dados para que eu consuma essa informação de uma maneira mais eficiente. Inclusive, transformar, por exemplo, um artigo desse num artefato interativo. Por exemplo, no caso desse paciente com Guillain-Barré, a gente está com um tempinho, eu vou mostrar aqui, né? A gente tem aqui o gráfico, né? O artigo copiado. Deixa eu pegar aqui. A gente tem um artigo aqui, né, que eu carreguei. A gente pode pedir para ele criar uma calculadora de risco. Vamos abrir aqui. Crie uma calculadora de bolso para auxílio no diagnóstico dessa doença. Deixa ele rodar aqui. Essa é uma maneira, por exemplo, de eu transformar um artigo em PDF numa ferramenta prática. Entendem o poder disso? Criar, eu nem sei dizer, né? Transformar a informação, né, da maneira mais útil possível, o que ele está criando, né? Então ele criou peso do paciente, 70, está dando a dose diária aqui de imunoglobulina, beleza. Será que o paciente tem 60 quilos? 24, dose total. Vou acreditar nisso de cara? Não, não vou. Eu vou fazer o teste. Mas depois que eu validar. E ele colocou aqui critérios. Olha, ele fez um com critério de Brighton. Fraqueza bilateral, reflexo, dissociação, citológica. E os riscos? Risco respiratório, dia do início menor que 7. Fraqueza bulbar presente.
fraqueza na flexão do pescoço, legal que ele vê o risco de intubação. Então, eu posso ter isso aqui no bolso. Muito interessante, né? Isso eu fiz em 5 minutos. Então, isso pode ser uma ferramenta de guia para eu navegar nas dificuldades do dia a dia, tá? Bom, nós vimos aqui informação, né? Vamos dar um passo a mais, vamos seguir na nossa jornada aqui, porque a gente quer abrir para as perguntas e para os comentários dos colegas, tá? O F é a formulação, base de conhecimento, registro, né? Captura dos dados do mundo exterior, informação e a formulação. É quando eu pego tudo aquilo e devolvo para o mundo na forma de evolução médica, de conversa com a família, de aula gravada, até mesmo de rede social. É uma saída que eu dou, uma formulação. Os modelos de linguagem são muito versáteis nesse sentido. Tá? A gente vai ter a oportunidade de explorar diferentes maneiras, né, que os modelos de linguagem trabalham. Mas eu vou dar um exemplo muito simples. Quem vê pacientes com Guillain-Barré já se deparou com isso. É, Deixa eu sair daqui para vocês para mostrar. Aqui, por exemplo, calcule a dose de imunoglobulina para o paciente que tem 70 quilos e elabore um formulário de solicitação desse medicamento de alto custo para o convênio. Então, muitas vezes tem uma dificuldade, pô, como é que eu vou elaborar? Eu sei a dose, mas como é que eu escrevo isso no papel? Agora é hora, vai entrar a família aqui no CTI, eu vou ter que conversar, mas eu tenho que entregar isso até as 4 da tarde. Como é que eu faço? Então, você pode pedir uma ajuda. Ele vai entregar um texto que, obviamente, você vai precisar auditar, tá? Não existe não auditar o que a inteligência artificial entrega. E aí ele te dá um modelo de solicitação de um medicamento de alto custo, relatório, tudo mais, quadro clínico, prescrição e posologia, ele dá referenciado, você vê aqui o PDF, embasamento científico, inclusive você faz o pedido para o convênio, né, com a referência indicando, certo? Então é isso. Formulação, você consegue é, adequar aquele teu conhecimento em diferentes canais, diferentes formas. E tem muita coisa para a gente tratar nisso, a gente vai poder ver isso à exaustão no nosso curso. E por fim, né, a autoria, né? Assumir a autoria, assinar o laudo, assinar a evolução. É quando você puxa para si, né? Porque, na verdade, o responsável final dessa entrega toda é o médico. Não tem de assim, não tem essa de não, mas eu fiz, o chatbot gerou um resultado. Não tem, cara. Quem está lá na frente do juiz é o médico. Por isso que a gente diz a todo momento, né, que tão importante quanto saber como a ferramenta pode ser utilizada é ler o que a IA escreveu. O tempo que você economiza, ele precisa ser reinvestido no ganho de qualidade, tá? Não é para você fazer mais rápido, é para você fazer melhor. Você até pode ter uma economia de tempo, mas pega esse tempo e revê com calma, reinveste o tempo, melhorando a qualidade do seu produto. E é isso que a gente vai falar na autoria, tá? Alfredo, deixei passar alguma coisa? Quer fazer um comentário? A gente pode abrir para as dúvidas aqui do pessoal. O comentário o curso é voltado exatamente para as nossas tarefas do dia a dia, sempre baseado naquelas seis atividades que o médico faz, que a gente aprende durante a universidade é assistência e um pouco de pesquisa, sabe? Por exemplo, pesquisa, buscar informação. O que que eu vou fazer? O que que eu vou pesquisar? Onde é que eu busco os melhores artigos, artigos indexados, tá? Outro, ensino, preciso fazer uma apresentação para amanhã, tem que montar um PowerPoint, entendeu? Qual é a melhor forma? Isso tudo as IAs te dão, mas cada IA ela vai te entregar algo. Eu vi que teve uma colega aqui perguntando se é somente a IA paga, que tem que ser a IA paga. É, algumas IAs que não são pagas entregam muito bem, que nem colocou bem a Zélia aí. Por exemplo, o Notebook LM, ele é gratuito e ele entrega bastante, tá? E a ideia é que vocês se situem. O que, que eu estou fazendo como médico? Eu estou num palco em que eu sou o médico. Qual é o papel que eu estou desempenhando? É assistente? Aí eu vou no brief da assistência. É o papel de pesquisador? É o papel de professor? É o papel de auditor? É o papel de gestor? Que é algo que a gente tem um déficit muito grande na nossa formação universitária e que a gente acaba assumindo
algumas funções administrativas de coordenação, ele ajuda muito nisso aí. Ainda mais a parte de gestão, que a grande maioria dessas IA elas foram feitas voltadas para a gestão. E também na parte de perícia. Quem trabalha com perícia, aí, ou faz perícia, ou trabalha como assistente técnico, a IA tem uma grande importância, porque você tem que analisar vários dados e ela tem essa facilidade de nos ajudar. Tá? Então, como o Haroldo falou, a gente tem um tempo um pouco curto, de 1 hora, para poder falar de tudo que a gente faz. A ideia do nosso curso presencial é exatamente apresentar quais as ferramentas que vocês devem usar, como vocês usam, etc., e aplicar na prática lá, para que vocês consigam, com o tempo, desenvolver uma forma de economizar energia. Sabe? Aquelas tarefas do dia a dia que são enfadonhas, a IALA nos ajuda bastante, mas jamais esqueçam, tenho que auditar. Nunca deixem de auditar nada que a IAT entrega. E é isso, Haroldo. Agora pode conduzir. Eu acho que a gente podia ouvir aí os colegas que estão, alguma pergunta que eles queiram fazer. A gente tem alguns minutos ainda para poder desenvolver aqui. Alguém gostaria de compartilhar uma experiência, alguma vivência que teve com inteligência artificial? Alguém já utiliza para alguma tarefa? Alguém tem algum caso interessante para contar? A gente gostaria muito de saber como é que vocês estão utilizando, o grau vamos dizer assim, de uso, a carga de uso que vocês têm, enfim. Queríamos ouvi-los e a gente tem um tempinho para isso. E estamos abertos às dúvidas também. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Ou escrevam, ou podem. A gente tem um grupo que dá para abrir o áudio e conversar conosco. Alguém tem vontade de falar? Alô, pessoal? Deixa eu ver aqui. A Zélia está falando, a transcrição de áudios e palestras faz super bem, muito rápido. Zélia, essa funcionalidade é muito bacana, né? Porque você, por exemplo, você resume uma diretriz, né? Você tem um panorama da diretriz, por exemplo, você pede para ele resumir e vai ouvindo no carro depois, né? Você tem lá os seus podcasts, né? Essa ferramenta é muito legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer é você fazer um caderno não pelo tema, mas pelo tempo. Ou seja, você pega a publicação dos artigos da semana ou do mês, bota tudo numa pasta e pede para ele fazer uma panorâmica de tudo que foi publicado no mês. Então, tem algumas estratégias interessantes para você organizar os seus cadernos no Notebook LM. Uma outra coisa que o pessoal usa no Notebook LM, já que ele pode ser compartilhado, por exemplo, norma do manual do aluno de determinada faculdade, ou então o manual de compliance de um hospital, ou de uma rede, sei lá, ele pode estar dentro de um notebook, né, e isso ser verificado, ser visitado, e mais do que isso, conversar com esse assistente, né? Ele vai navegar contigo dentro desse sistema de leis, de regras, de compliance, de políticas. Então, é uma maneira interessante da gente utilizar o Notebook LM. A Paula fez um Quem quer falar? acréscimo também, né? Falou da importância de auditar, né? Paula, assim, é tão importante quanto você saber fazer uma comunicação boa com a IA, porque como é que o modelo de linguagem entende o mundo? Ele não foi para a rua para ver como as coisas acontecem. Ele entende o mundo com base em tudo que ele leu, que foi o material com o qual ele treinou. Então ele conhece o mundo pela relação entre as palavras. De forma que, assim, conhecimento do mundo é quem está lá na beira do leito, né? O IA é um amplificador, mas quem faz o checklist, a verificação da realidade concreta é o médico, né? Então é uma coisa que a gente bate muito no curso, que tem que estar muito, 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 muito frisado. Tem uma pergunta aí do colega Carlos. É possível fazer um protocolo e pedir para a IA formatar fornecendo o modelo? Perfeitamente, perfeitamente. Durante o treinamento das inteligências artificiais, né, dos chatbots, eles digeriram um monte de tipo de documento. Então, formatação de documento não é problema. Ele sabe como é que é o formato de um protocolo, de um memorando, de um requerimento, de um laudo pericial, de um laudo necrológico, de um POP.
de uma política. Então, assim, ele sabe formatar todos os tipos de documento. Ah, mas a minha instituição tem um protocolo diferente. Não tem problema. Ele consegue aprender mesmo depois do treinamento. Se você carregar o seu protocolo, ele vai extrair aquela lógica do template e vai adequar para a sua necessidade. Tá? Então é perfeitamente possível e poupa muito tempo, né, cara? Poupa muito tempo você usar esses recursos. Hoje eu mesmo, eu tive que montar, eu preparei um modelo de didático que eu criei. Eu levaria para fazer aquilo, cara, umas 2 semanas. Eu fiz isso em 2 horas, entendeu? É impressionante. Eu fiz em 2 horas, óbvio que agora eu vou ter que dar uma refinada, etc. Mas aquele grosso que eu perderia tempo, eu consegui fazer em 2 horas. Eu comecei É, 8 horas da é, manhã, minhas 10. você Até não mandei para começa você, mais né, Lu? no. Se eu É, vi, ficou ótimo. Você é. não começa mais numa página em branco, né? Como se a gente for lembrar da bioquímica, né? A energia de ativação é menor. Para eu conseguir um resultado inicial é mais fácil. E quando você vê isso acontecer, você fica até mais engajado nos seus projetos, nas suas atividades. Enfim, acho que né, tem um dos pensadores de IA que eu gosto de seguir, ele fala o seguinte, que se hoje todos os avanços de IA fossem paralisados, a gente ainda teria uns 10 anos pela frente descobrindo as possibilidades de uso. E eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? Porque quando a gente conversa com os colegas, né, na realidade de cada um, a gente também vai aprendendo como é que eles estão usando as soluções que eles estão dando para os diferentes problemas. Acho que é uma troca muito boa. É isso. E isso que é o mais interessante, porque nos nossos cursos, desde a turma 1, de vez em quando, a gente deixou o grupo aberto, de vez em quando, pum, aparece alguém lá com uma dúvida, ou então falando de algo que ele mesmo descobriu. Ou seja, é um mundo a ser É, explorado, só que a gente vai dar, no nosso curso, vai dar uma ideia de como funciona e vai tentar racionalizar isso para que vocês aprendam a usar IA. A gente vai facilitar o acesso, entendeu? E criar aí uma forma didática de você entender a própria profissão nossa, porque a gente, durante a universidade, a gente recebe uma grande quantidade de informação e a gente literalmente formatado para ser médico assistente, entendeu? E, de é repente, quando verdade. tu entra na medicina, você fica com uma gama de funções, às vezes você preenche mais papel do que você dá atenção ao paciente. Tá? Essa lógica, a IA deu uma mudada grande. Você tem mais tempo para ver o paciente, tem mais tempo para conversar com o paciente. E aquelas funções enfadonhas que tu tinha que ficar escrevendo, é só você conversar. Entendeu? Grava ali no áudio e ele faz. E aí, tem Tem uma dois pergunta comentários. aí, ó, Haroldo. Tem duas. A Zélia falou que está utilizando também para analisar viés de artigo. Essa é uma maneira muito interessante. A gente está trabalhando no I do Brifa, né? Que é o escrutínio da informação, né? Vamos testar aquela análise da estatística que, por exemplo, eu não tenho formação de estatístico, né? Nunca, eu conheço alguma coisa, mas eu não sei a fundo. Então, uma maneira de eu me aproximar da parte estatística do artigo é pedir que a IA me explique os princípios de estatística, se a técnica está adequada, se haveria outra técnica, se tem alguma coisa que a gente não está vendo. Então, eu gosto de fazer isso que a Zélia está fazendo também. E a Paula falou, né? Realmente a turma fala um monte de coisa, né? Que no futuro não será necessário médico e professor. Eu acho difícil, eu não sei, eu acho que essas falas, elas são muito, elas limitam muito, sabe por quê? Essas pessoas acham que a profissão é um monolito, que a profissão é um bloco de coisas, e na verdade, a gente, né, a nossa filosofia, a minha e do Alfredo, é que a profissão é um feixe de tarefas. O médico tem vários papéis. Ah, mas não vai precisar mais de radiologista. Tudo bem. Mas quem é que vai entubar o doente quando ele fizer um laringoespasmo depois que entrar o contraste, por exemplo? Entendeu? Então, assim, eu acho que muitas coisas do que são faladas falam de um futuro que talvez nem eles mesmos saibam como é que a coisa vai acontecer. Até que isso aconteça, a gente tem uma ferramenta, vamos dizer assim, que não tem culpa das besteiras que a turma fala. E cabe a nós, como profissionais, desenvolver aí o domínio, né?
pelo menos o conhecimento para saber mexer e saber caminhar e acompanhar os desenvolvimentos. O Rodrigo está perguntando se tem um material impresso com orientações e comandos para o chat. Sim, no curso a gente vai ter um material de apoio, sim. E vai ter um grupo de apoio para a gente tirar as dúvidas, enfim. É, realmente até ter o conhecimento melhor segmentado. Bom, pessoal, eu acho que a gente está indo para a reta final. Alguém gostaria de fazer algum comentário de fechamento? E essa opção pela aula presencial, ela é bem interessante, tá? A gente já tem alguma experiência com a aula presencial e lá a gente consegue trocar bastante, a gente consegue ver a dúvida ali na hora e a gente cria um ambiente de aprendizado muito bacana. Eu queria convidar vocês para o curso, a gente está fazendo esse curso com muito carinho, a gente conversa praticamente todo dia, sabe? Praticamente não, a gente conversa todo dia e todo dia a gente está É, todo tentando fazer dia. o melhor possível, sabe? E queria, primeira mão, antes do Haroldo terminar, eu mesmo, pessoalmente, queria agradecer muito, primeiramente ao IDOR, que agora nessa parceria da gente com o IDOR, que foi uma oportunidade muito grande, agradecer a todos vocês que estão aí, tá? As pessoas que escreveram aí o nome, o e-mail, vocês vão receber aí um contato do IDOR amanhã para tentar consolidar aí esses descontos de 10% que a gente falou. E é isso. Haroldo agora está com você. Obrigado a todos, tá? Pessoal, foi uma alegria estar aqui compartilhando os conhecimentos aí sobre um pouco da nossa experiência sobre inteligência artificial. Eu tenho certeza que nessa conversa que a gente já teve, a gente já deve ter despertado uma lebre aí para quem, né, e para quem já conhece também, né? Acho que a gente sempre é bom conversar com quem está utilizando. E eu vou deixar aí tá o contato, né? O contato do curso, as maiores informações vocês vão receber posteriormente. E é isso, eu desejo uma boa noite, um bom descanso para todos. Não deixem de brincar com a IA, fazer as suas interações, chamar a IA para a mesa de discussão, né? Lembra da matriz Brifa, que é uma coisa que vocês podem levar para casa e aplicar no seu dia a dia. E eu desejo boa noite a todos. Gente, um abraço. Obrigado, Até Paula. mais. Obrigado, Vitória. Obrigado, Silas. Obrigado, pessoal. Tem alguém aí, pessoal? Alô?